me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. Graças a Deus, irmãos, que o Senhor Jesus, na sua infinita misericórdia, esteja com a sua mão poderosa voltada para a sua casa, para a sua família. Que, queridos irmãos, você esteja gozando da paz do Senhor Jesus. Nestes dias difíceis que nós estamos atravessando, a nossa esperança está no Senhor, o Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Nesta noite nós vamos orar pedindo a direção do Senhor para o nosso estudo desta semana. Amém? Eterno Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo Nazareno, nós pedimos ao Senhor direção para o estudo da Tua Palavra. Que este estudo possa, Senhor, fazer diferença nas nossas vidas e assim estarmos preparados para enfrentar aquilo que possa colocar em dúvida a nossa esperança em Cristo Jesus. Abençoa teu povo, cada um de teus filhos, seja alvo da tua infinita graça e da tua misericórdia. Oramos pedindo a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém? O estudo desta noite está baseado em alguns fatos que aconteceram com o povo de Israel, que também pode estar acontecendo com o povo brasileiro, ou que já aconteceu e que continua acontecendo. O estudo é chamado Religião e Perversão Sexual. Um pouco diferente, né, dos nossos estudos. Tá? Moloque, certamente você já viu isto na Bíblia. Moloque é divindade nacional dos Amonitas. Chama-se também Milcom e Malcã. Está no livro de 1 Reis, capítulo 11, versículos 5 e 7. Vou ler. Diz assim: Salomão adorou Astarote, deusa de Sidom, Moloque, o nojento deus da Amon. Versículo 7. Na montanha que ficava ao leste de Jerusalém, ele construiu um lugar para a adoração de Quemos, o nojento deus de Moabe, e um lugar para a adoração de Moloque, o nojento deus de Amon. Você vê como é que a Bíblia se refere a estes deuses nojentos. Os Amonitas, também muito citado na Bíblia. Os Amonitas foram violentos, cruéis. Nas guerras vazavam os olhos dos seus inimigos, rasgando os ventres das grávidas. Isso está em 1 Samuel, capítulo 11, versículo 2. E também Amós, capítulo 1, versículo 3. Sua religião foi uma superstição impiedosa e degradante. Oferecia os sacrifícios humanos ao seu deus Moloque, contra o qual Deus admoestou que não o fizesse. Salomão edificou altar para Camos, deus de Moabe, e Moloque, deus dos Amonitas. Está também em Levítico 20, versículo 1 e 5, e 1 Reis 11, versículo 7. Os Amonitas, sua terra compreendia a região fértil e bem regada dos planaltos que se estende ao leste do Mamor, região chamada atualmente de Transjordânia. Eram os mais pacíficos, mas mesmo assim perigosos. Tinham medo de Israel. Número 22, versículo 3. Como não possuíssem força militar para derrotar Israel, eles usavam armas exóticas,
nas guerras contra Israel: a sensualidade e idolatria. Seduziram os israelitas para as práticas idólatras e licenciosas do paganismo através da perversão sexual. Número 25, versículo 1 e 2. A ira de Deus se manifestou, versículo 3, e morreram 24.000 homens, versículo 9. Midian era filho de Abraão, com uma concubina chamada Quentora, Gênesis 25, de 1 a 6, gerando filhos que não eram da aliança com Deus. Os filhos bastardos sempre se sentem fora do grupo, discriminados, dado às revoltas, amizades ruins, rebelião. Jefté é um exemplo. Juízes 11, de 1 a 3. Eles não podiam entrar na Assembleia dos Santos por serem filhos do pecado. Deuteronômio 23, 2, 3 e outras referências. Todas essas referências, os irmãos, quando estiverem e amigos assistindo esse vídeo, você pode abrir a sua Bíblia e conferir. A origem: Amonitas, Moabitas, Amon e Moabe estão lá no livro de Gênesis, capítulo 19, 30 a 38. Filhos do incesto do sobrinho de Abraão, Ló, parente próximo dos israelitas. Uma perversão sexual gerou descendentes ateus, satânicos. Os sintomas eram violência, idolatria, paganismo, apostasia. Abominação: a idolatria, com seu efeito mortal para a humanidade e sua degradação dos ideais divinos. Isaías 44, de 19 a 20. Principal sacrifício a Moloque. Preste atenção: sacrifício de crianças no fogo, em culto pagão e sensualidade. Alguns servos de Deus fizeram isso. Entre eles estão Acais, segundo as Crônicas 28, de 1 a 4. Manassés, segundo os Reis 21, de 1 a 9. As 10 tribos de Israel, segundo os Reis 17, de 9 a 23. Satanás sempre planejou contra os meninos e meninas de Deus. Por quê? Havia uma promessa em Gênesis 3,15. E a partir de então ele investiu muito na destruição de toda a família, que parecia ser saudável, fazendo acontecer uma perversão nessa família. Assim, ele atingiu muitas famílias, pensando estar destruindo o seu futuro e possível destruidor. Primeiro plano: investida na família de Adão. Gênesis 4:8. Caim mata Abel. Com certeza Satanás estava pensando: um possível descendente de Abel pode me derrotar. Agora ganhei a parada. Nunca virá um santo da descendência de Caim. Segundo plano: investida na família de Noé. Gênesis 9, de 20 a 21. Perversão sexual, exposição parcial
o total da nudez. Noé cometeu este pecado fruto de outro, alcoolismo. Ele lançou uma maldição sobre Cã e seus descendentes. Gênesis 9, 24 a 27. Depois veio a promessa a Abraão. Gênesis 12, de 2 a 9. Isaac, sabendo no que implica um casamento ilícito, deu conselhos a seu filho Jacó quanto a arranjar uma esposa. Gênesis 28, de 1 a 4. Terceiro plano. Investida na família de Jacó. Gênesis 34, de 1 a 4. A única filha de Jacó estava agora desqualificada para vir o Messias. Quarto plano. Satanás personificado em Faraó. Êxodo 1, de 2 a 10. As parteiras foram usadas por Deus para salvar Israel da servidão de Satanás através de trabalhos forçados a seus deuses. Deus abençoa as parteiras. Êxodo 1, versículo 20 e 21. Os intercessores de hoje são as parteiras de ontem, que através da oração não deixam Satanás matar os bebês que são usados no projeto de Deus. Se Moisés tivesse sido morto, o que seria da nação de Israel? 80 anos depois, Deus destrói o domínio satânico sobre o seu povo, fazendo acontecer o inesquecível êxodo. Quinto plano. Investida na família de José e Maria. Mateus capítulo 2. Agora, Satanás, personificado em Herodes, dizimou mais de 2.000 meninos pensando em estar matando o Messias. Hoje, qual é a forma de religião, de perversão sexual que se pratica nas igrejas cristãs? Moloque hoje tem outros nomes chamados de um problema, um desvio, foi só um pulo fora, eu já voltei e assim sucessivamente. Continua se sacrificando crianças e adorando através de práticas sexuais. Levítico 20. Aborto é um sacrifício a Satanás. Imita assim como o menino Jesus é a nossa redenção pelo sangue. Um aborto é o sangue de inocente dedicado a Satanás. Enquanto o sangue de Jesus trazia vida, o sangue de aborto traz maldição, um espírito de morte espiritual, emocional, física e financeira, passam a acompanhar a família e seus descendentes. Levítico 20, 22 a 23. Sangue inocente derramado traz maldição. Nos dias de Davi, a terra estava contaminada. Havia 3 anos de fome e ele consultou a Deus sobre o assunto. E Deus respondeu: sangue inocente havia sido derramado por Saul. Segundo Samuel, capítulo 21, de 1 a 14. Ventre de mulheres que cometem aborto com consentimento de homens são terras contaminadas e nada prospera. Se mudarmos a palavra terra por ventre em Gênesis 4, de 10 a 16, veremos como isso é grave. Mulheres e homens precisam de libertação
com relação ao sacrifício de crianças. Onde havia idolatria, sempre tem violência, prostituição e miséria. As relações sexuais ilícitas são outra fonte de maldição sobre a terra. É uma união completa, corpo, alma e espírito. Quando a Bíblia fala que se tornarmos um só carne, às vezes não entendemos a profundidade dessa frase. Essa é uma das razões de encontrarmos na Bíblia culto à divindade pagãs através do sexo. Porque é uma adoração, um oferecimento, juntando-se com alguém que é idólatra, ou seja, através do sexo, um crente pode adorar uma divindade pagã. As doenças sexualmente transmissíveis são descobertas através do sangue, porque os dois se tornaram um. O que tem, o outro passa a ter. As enfermidades da alma também são compartilhadas. Agora fazem parte dos dois. Com relação sexuais ilícitas, são abominações para o Senhor, para os deuses pagãos, os espíritos que agem por trás deles são de extrema significação. Eles vivem alimentados pelas perversões. Às vezes se diz que homossexuais e lésbicas não têm vergonha. Na verdade, eles não têm mais personalidade, pois eles estão divididos. Tem parte de muitas pessoas neles, como eles e outras pessoas, que o faz a confusão da identidade. Quem se envolve em idolatria torna-se igual ao ídolo. Como diz a Bíblia, é comum as pessoas tornarem-se curvas, cegas, quebradiças, surdas, pensando em pensamentos embotados, ignorantes, amarrados em todas as áreas, simplesmente porque se fez como um ídolo. Assim mesmo, através do sexo, essa ligação acontece na área da vida. A alma traz depressões, medo, fobias, agressividades, desejos de suicídios, etc. Espírito. As pessoas passam a apresentar uma espiritualidade doentia, envolvidas em mentiras, disfarces, justificativas, blasfêmias, incredulidades, sincretismo, tudo que o espírito maligno gosta. Corpo. As doenças sexualmente transmissíveis que se manifestam às vezes muitos anos depois. As consequências mais graves que a Bíblia chama de pecado no corpo é por causa destas coisas que muitos de nós não entendemos. O nosso corpo, que era santo e puro, ficou agora sujo, impróprio, para a morada do Espírito Santo. E a pior coisa que pode existir é não sentir a presença de Deus em nossa vida, tornando-nos terra áridas, feias, sem perspectivas de vida. É a chamada morte espiritual. Quais as consequências para as gerações futuras? É comum vermos famílias em que o estigma das perversões acompanha gerações. A avó se separou, a filha também, a neta a mesma coisa. Às vezes o pai comete pecados sensuais, os filhos, os netos se tornam adúlteros, prostitutos,
e a família carrega essa maldição sobre si. No caso do adultério, não é só uma traição à esposa ou ao esposo, é uma quebra de aliança feita diante de Deus, dos parentes, da igreja, da sociedade. Tudo isso foi celebrado publicamente numa cerimônia cristã. Quebrar essa aliança é fazer uma outra com o inimigo que gosta de bagunça, de perversão. É abrir uma porta para o outro Deus editar seus pactos, as suas normas, como todas são baseadas na mentira. Começa o inferno na vida da pessoa. Os resultados não aparecem logo, demoram às vezes anos. Quando os descendentes da família pecadora começam a sofrer as consequências. Por exemplo, o adultério de Davi trouxe como consequência a desestrutura da sua família, como as guerras entre os irmãos, o incesto de Amon e Tamar, a revolta dos filhos para com ele e a poligamia de Salomão. A igreja precisa estar atenta para a sensualidade atual, que é uma imitação do amor, onde não há amor, paz, segurança e respeito. Onde há sensualidade, há desconfiança, ciúmes, facções, e isto é que causa divisão no meio da igreja. Portanto, estamos preparados para perceber a sensualidade e não deixar que ela continue ou contamine a igreja. Com a presença do Espírito Santo que já habita em nós, cremos que Deus pode iluminar nossa mente para não cair neste laço sutil, perverso e maligno do diabo. Que Deus nos dê a direção e a orientação para não cairmos nessa armadilha terrível. Peço aos irmãos que ao estar ouvindo esse vídeo, compare as referências bíblicas. Este estudo eu quero acreditar ao pastor Davi Delmson, nosso companheiro de seminário e hoje um dos pastores lá em São Luís, fazendo um excelente trabalho. Esse estudo ele nos concedeu já faz alguns dias, ou seja, anos, que ele nos passou. Se você não concorda, é lamentável, mas foi uma benção, foi um seminário que ele deu para nós. Muitos pastores nesse dia estavam presentes. Eu agradeço pela vida do pastor Delmson, que já está se recuperando desse Covid-19. Obrigado e Deus lhe abençoe, meu querido irmãos. Amém?